Eu sou o Breno Barros, estamos ao vivo, mais um Conversando Ciência, que é um projeto meu e da professora Laís Brito, da UFRA, onde a gente vai conversar, a priori, semanalmente, sobre diversas vertentes do mundo acadêmico, de maneira a divulgar esse tipo de trabalho, esses trabalhos que são realizados por diversos profissionais de diversas vertentes científicas. Hoje nós estamos com a professora Tainá Rocha, do Jardim Botânico, no Rio de Janeiro. Tainá já esteve conosco na UFRA em diversas oportunidades, trabalhando com as disciplinas de ecologia comigo, que eu ministro. Tivemos o prazer de recebê-la na nossa instituição diversas vezes, e hoje, felizmente ou infelizmente, não podemos tê-la pessoalmente, mas nesse momento virtual que todos estamos vivendo, vamos conversar um pouquinho sobre modelagem de nicho, especificamente aplicada para o contexto atual que estamos vivendo de pandemia por Covid-19. Tainá, fica à vontade para te apresentar para os alunos que ainda não te conhecem, que não tiveram o imenso prazer de te ter em sala de aula. A gente conta contigo e desde já agradeço pela participação no Conversando Ciência conosco. Bom dia, gente, tudo bom? Obrigada, Breno, pelo convite. É sempre um prazer poder compartilhar o que eu faço com vocês, principalmente, né, nesse momento meio confuso que a gente está vivendo. E, bom, eu sou pesquisadora no Jardim Botânico, para quem não me conhece, né, sou pesquisadora no Jardim Botânico, e eu venho trabalhando já há algum tempo com a questão de distribuição da biodiversidade, né, os padrões de distribuição da biodiversidade. E aí tenho trabalhado principalmente com questões voltadas para a conservação, impacto de ações antrópicas nessa distribuição, principalmente questões de mudanças climáticas, mudanças de uso e cobertura do solo, como é que isso impacta padrões de distribuição. Então, basicamente, é isso que eu faço. Bom, não sei como é que funciona aqui as perguntas, se alguém quiser fazer, eu posso continuar. Pode continuar, a qualquer momento nós podemos ter perguntas, inclusive, mais uma vez, aos nossos espectadores. Se vocês tiverem qualquer questionamento, ele vai ser redirecionado para a gente ao vivo e a gente vai tentar respondê-los na medida do possível. Então, vocês também que estão assistindo a gente em casa, fiquem à vontade para perguntar a qualquer momento sobre qualquer aspecto levantado aqui hoje. Uhum. Bom, então, prosseguindo, né? Nesses meus estudos, eu utilizo duas ferramentas, assim, são duas ferramentas que eu costumo usar muito para entender essas questões de distribuição da biodiversidade, que é o SIG, é um sistema de informação geográfica, né, que analisa dados espaciais, um conjunto de programas onde a gente pode realizar análises espaciais, e também usa a modelagem de nicho, que é o tema hoje, né, o nosso tema. E, bom, aí a gente entra na parte mais interessante, né, que é o motivo da nossa conversa, que são os bancos de dados de informações ambientais, bancos de dados de informações de espécies. Esse é o tipo de dado com o qual eu trabalho e analiso. Então, existem várias iniciativas assim, importantes que disponibilizam dados ambientais, dados de ocorrência de espécies. Eu cito aqui o Map Biomas, né, que é uma iniciativa muito legal, muito importante, que disponibiliza dados de cobertura e uso do solo no Brasil em altíssima resolução. Então, a gente tem essa iniciativa legal, inclusive eles estão com outra iniciativa, né, que é disponibilizar os dados de como está a questão do espalhamento do vírus, né,
número de infectados, de Covid, número de óbitos. Então, são iniciativas importantes, né, de disponibilização de dados. Mas, Tainá, conversa com a gente primeiro, para quem nunca ouviu falar, o que é modelagem de nicho, para que ela serve e de que maneira ela pode ser utilizada. Claro, não vais falar isso tudo ao mesmo tempo, mas de que maneira ela pode ser melhor utilizada ou minimamente utilizada para a compreensão da disseminação do vírus, né? Não somente no Brasil, como no mundo inteiro. Mas primeiro vamos falar, o que é modelagem de nicho? Para quem nunca ouviu falar, para a gente saber do que se trata. Bom, então vamos lá, né? A modelagem de nicho nada mais é do que, é uma ferramenta que utiliza, dado uma espécie, você compila dados de ocorrência dessa determinada espécie, casa isso com informações ambientais, pode ser informação de temperatura, precipitação, altitude. Você pega as informações ambientais de uma determinada espécie e tenta mapear áreas que são parecidas nos locais onde essa espécie foi observada. É um mapeamento de área adequada de determinada espécie em questão que você está estudando. Então, basicamente, assim, muito resumidamente, é isso. É um mapeamento de áreas adequadas para a espécie. E é aí que a gente utiliza esses dados, né? As informações georreferenciadas e as informações ambientais. E esses dados, eles existem várias iniciativas que disponibilizam esse tipo de dado, e, é assim que a gente consegue fazer a modelagem. Claro que tem também um fator importante, né, que além de dados, a gente precisa, né, de um aparato computacional capaz de analisar essa informação. Então, basicamente... Então, de posse desses dados, a gente pode compreender melhor os padrões de distribuição da biodiversidade no planeta e o que pode acontecer com eles, com possíveis modificações que se faça nos ambientes onde esses organismos estão disponíveis, é isso? Exatamente, exatamente. Certo. Mais alguma coisa? Eu posso... Aí, eu queria que tu falasses para a gente um pouquinho sobre as ferramentas, o que a gente utiliza, quais são o pesquisador que trabalha com modelagem de nicho, o que ele precisa, o que ele lança a mão para ter acesso a esse tipo, na verdade, para disponibilizar esse tipo de dados, esse tipo de análise, né, para a sociedade. Então, a gente está numa era, né, assim, dos big data e também da ciência aberta, dados abertos. Então, a gente tem uma série de iniciativas que disponibilizam dados inclusive de altíssima qualidade, como esse Map Biomas que eu falei, bem como a gente tem também as iniciativas que disponibilizam dados de ocorrência das espécies. Existem várias fontes que são confiáveis, enfim, dados de boa qualidade. É claro que a partir do momento que você decide usar essa ferramenta, você consegue acessar essas informações. Enfim, eu posso deixar um link aqui depois com várias dessas iniciativas, onde você pode conseguir compilar dados ambientais e dados georreferenciados. A partir do momento que você consegue coletar isso, obviamente, você vai, como especialista da espécie ou com alguém que esteja na sua equipe que entenda melhor da espécie, você vai conseguir ali também filtrar a informação, né, para você usar a informação da forma mais adequada possível, porque é lógico que, assim, a gente está passível a obter dados que também não são tão fidedignos, ou então dados que possivelmente podem, dado que foi georreferenciado de forma errada. Enfim, tem uma série de precauções quando você coleta essa informação e você precisa tomar cuidado, você precisa olhar direitinho esse dado e fazer uma limpeza, para em seguida começar a fazer essas análises espaciais. Certo.
Então... No teu trabalho, por exemplo, tu és ornitóloga, né? Tu trabalhas com distribuição. Eu trabalho com os padrões de distribuição, na verdade, em geral. Comecei, né, com aves. Com aves, mas enfim. Aí hoje está trabalhando com todo mundo, uma galera. Exato. Entendi. Fui para no teu trabalho. Até agora, tu já confrontaste assim com alguma situação de, por exemplo, nessa filtragem dos dados, de tu deparares com uma informação não tão fidedigna, por exemplo, um dado histórico muito antigo que não tenha lá muita confiabilidade em relação à descrição das condições ecológicas, das condições ambientais, quanto da ocorrência de uma determinada ave, de determinado organismo. Tu já passaste por isso? De que maneira a gente consegue filtrar esse tipo de dado? Várias vezes, isso sempre acontece. Inclusive, uma das partes mais importantes, uma das primeiras etapas mais importantes da modelagem de nicho, tem todo um framework, um fluxograma que você tem que seguir esse passo a passo, né, para finalmente analisar os dados. E uma das partes mais longas, onde você precisa ter mais cuidado, é essa parte de filtragem dos dados. E existe todo um workflow, um fluxo de trabalho para isso, para limpeza de dados. Aqui no Jardim Botânico tem uma iniciativa da nossa equipe, de um programa, né, que chama Modeler, e faz parte do fluxo de trabalho do Modeler, né, fazer essa filtragem desses dados, porque tem muito dado que, enfim, que está errado, né? Está errado. Então, é uma parte fundamental. Você avaliar a qualidade desses dados, a confiabilidade, né? Saber se esse dado está certo. Então, assim, é uma parte importante. Em relação ao contexto que a gente está vivendo agora, de pandemia, por um vírus desconhecido. Na verdade, o vírus, a família é conhecida, é uma família bastante diversa, né? Um grupo, na verdade, de vírus diverso, mas que, enquanto enfermidade para humanos, ele é completamente novo. E ele se alastrou, se disseminou de maneira extremamente rápida, extremamente abrupta, obviamente por diversas contextualizações sociais que a gente vive hoje em dia, em um mundo cada vez mais globalizado, onde as pessoas têm não somente acesso à informação, mas acesso aos lugares de maneira mais rápida, né? Em termos de compreensão desse fenômeno, o que é que a modelagem de nicho ecológico ela pode nos auxiliar para compreender essa rapidez? Claro, não de um ponto de vista epidemiológico, nem de infectologia, mas de um ponto de vista meramente ecológico, de que maneira essa ferramenta ela pode ser utilizada para a compreensão dessa disseminação tão rápida, tão abrupta da doença em virtualmente todos os lugares do mundo? Então, Breno, assim, tem... nesse ponto, assim, eu acho que eu preciso deixar duas coisas bem claras, assim, né? A modelagem, ela é uma ferramenta, né, que, enfim, ela pode ser muito útil em várias situações. E, assim, pela facilidade, vamos botar aqui entre aspas, pela facilidade de acesso, né, existem várias plataformas, como eu falei, que disponibilizam dados, então você pode tranquilamente acessar esses dados, são open source, né? Então, as pessoas, às vezes, utilizam isso indevidamente, às vezes a ferramenta nem vai ajudar, na verdade, a responder determinada questão. Inclusive, as pessoas estão empregando errado isso, no contexto da pandemia. Foi uma polêmica até que surgiu em março, foi absolutamente, assim, empregado indevidamente. Mas, assim, existe um link importante aqui, que, assim,
a gente utiliza bases de dados, e as pessoas estão utilizando bases de dados para tomada de decisão, e às vezes usando a ferramenta de forma errada, e pior, subestimando o poder de espalhamento do vírus. Uhum. Então, assim, o link que eu posso fazer aqui, assim, não da modelagem em si, mas é do uso de banco de dados. Uso indevido, né? Uso indevido. Porque, enfim, a gente precisa da informação, né, do vírus, das ocorrências, só que, assim, tudo subnotificado, é um vírus com alto poder de espalhamento, e, enfim, a gente vive num mundo globalizado, né? Então, assim, algumas tomadas de decisões que foram feitas com base nesses dados que estão absolutamente subnotificados, assim, são modelos enviesados. Então, duas questões. Além de empregar a ferramenta errada, ainda tem essa questão dos dados serem fidedignos. Os dados estão subnotificados e ainda por cima a ferramenta está sendo aplicada de maneira errada. De maneira errada, assim, eu não vou entrar em detalhes, né, que é uma live assim, mas a modelagem de nicho, ela tem premissas. Eu vou falar só de uma premissa importante para assim, contextualizar. Para ter, mas uma das premissas mais importantes por exemplo, o conservatismo de nicho. O que é esse conservatismo de nicho? Assim, é a tendência da espécie de se manter numa determinada condição ao longo do tempo. E, gente, o vírus, ele não se mantém numa condição só, ele se espalha rapidamente. Pelo contrário, né? A todas as situações, assim, ou seja, essa premissa já foi quebrada. Assim. Já foi quebrada pela própria condição viral de se adaptar muito rapidamente. Exato, então, assim, não tem como aplicar a ferramenta. Outra coisa, modelagem de nicho. Quando a gente fala desse nicho, a gente está falando, né, de conceitos de nicho bem definidos, e a modelagem trabalha com um dos conceitos de nicho que tem, que é nicho grineliano, também não vou entrar em detalhes, mas só para as pessoas entenderem, existe um conceito de nicho, um arcabouço teórico forte aí, de o que é nicho. E, gente, o que é um nicho de um vírus? Ninguém sabe ainda. Assim. Então, premissas quebradas, assim, então as pessoas estão usando e, assim, indevidamente, e isso daí, eu até vejo como um problema, assim, tem esse problema, eu boto esse como segundo problema, mas o primeiro problema é que, assim, para você fazer um modelo usando dados, o dado tem que ser minimamente confiável, fidedigno, e é tudo que a gente não tem. É tudo que a gente não tem. Eu vejo dois problemas muito sérios aí, porque as pessoas confundem o nicho ecológico do vírus com o nicho ecológico do hospedeiro. E nós estamos lidando com dois organismos que são altamente adaptáveis, né? O hospedeiro, que é o ser humano, que vive em um bocado... Olha, tem uma... não é pergunta. Foi só uma... a nossa chamada aqui. Quando é pergunta, pronto, apareceu uma pergunta legal. Só para terminar o que estava falando, antes da gente responder ao Jonathan, então a gente está trabalhando com duas coisas que são extremamente importantes de compreender. São dois nichos, né? O nicho viral, ele é mais molecular, o vírus não está nem aí. Qual é o organismo que ele está infectando. Exatamente. Então, o problema é do hospedeiro, se ele é adaptável ou não a uma condição externa. O vírus não está pouco se lixando. Não está nem aí, pois é. Exato. Tem uma pergunta aqui do Jonathan. Então, é possível fazer um mapeamento da incidência de uma determinada população que venha acarretar prejuízos a uma determinada área cultiva? Sou da agronomia, mas me interessei sobre o assunto. Então, Jonathan, eu não sei se eu entendi tua pergunta, não sei se a Tainá entendeu também. Tainá, leia, por favor, e veja. Qualquer coisa ele tem condições de perguntar mais uma vez, várias vezes ele quiser, na verdade. A incidência fique mais... Ele mapear uma população que, vamos dizer, que venha acarretar prejuízo a uma determinada área cultivada. Eu acho que ele está tentando perguntar se uma determinada
um grupo. Praga, de repente uma praga, que possa acarretar prejuízos a uma área de cultivo, né? Vamos colocar aí uma espécie de cultivo como milho, por exemplo. Então, se a gente tem como mapear a incidência de pragas que possam prejudicar. E aí, Tainá? Sim, isso é possível. Assim, é lógico que esses modelos eles precisam ser, eles devem ser ajustados à tua necessidade. Mas sim, a agronomia faz uso com frequência de modelagens, né? De modelagens de nicho. E aí é claro que depois isso daí é pós-processado, porque, como eu falei, tem um nicho, né, grineliano. Eu não queria entrar muito em detalhes, porque as pessoas podem ficar perdidas, mas assim... Mas você pode explicar, grosso modo, do que se trata do nicho? Eu não sei, por exemplo, então eu queria saber. Então, o nicho grineliano são todas as condições abióticas, né? As condições físicas, boa condição de temperatura, boa condição de precipitação. É por isso que a agronomia usa muito, assim. Só que a gente tem aí áreas que são adequadas, mas que a espécie não consegue acessar por algum motivo. Barreira geográfica, competição, ali tem um predador, tem uma espécie irmã. Então, tudo isso depois precisa ser retirado do modelo para você chegar ali numa distribuição mais próxima da distribuição real mesmo. Então, sim, é possível estimar que venha acarretar prejuízo, né? Seria mais ou menos a pegada da utilização desses modelos para espécies invasoras, eu acredito, assim. Eu imagino que, como na agronomia, as pessoas, elas... Normalmente, na agronomia extensiva, ela tende a trabalhar com espécies que não são de um lugar, mas elas trazem, por exemplo, espécies de outro, por exemplo, milho... Exatamente. Vamos pegar uma outra espécie, a borracha. A borracha foi levada daqui para o Sudeste Asiático, não que não estivesse lá, mas era outra espécie, levaram daqui e meio que tornaram a borracha invasora lá. Aí de que maneira pode se trabalhar essa... Eu entendi já. Entendi. Exatamente. Maravilha. Exatamente, também entendi. É porque eu estava na cabeça ainda com Covid, não sei o que. Eu também estava pensando em Covid. Gente, é um bate-papo, vocês podem perguntar para a gente a qualquer momento sobre modelagem de nicho ou modelagem de nicho e a forma como tem sido utilizada para a compreensão da pandemia de Covid, vocês fiquem à vontade, tá? Falando nisso, só uma observação voltando à questão de dados e tudo mais. A nossa equipe aqui também do Jardim Botânico, duas pesquisadoras, André e Sara, né, tomaram a iniciativa de coletar essa informação, de coletar os dados de Covid, né, de número de infectados, número de óbitos, pegar essa informação do Ministério do Meio Ambiente, né, para transformar isso numa informação acessível, botar gráfico, mapa e soltar esse link, né, para a comunidade, para quem tivesse interesse. E aí foi um problema, né? Porque isso foi logo no comecinho da pandemia. Então, a gente começou a iniciativa e não teve como continuar. Porque justamente essas questões dos dados serem, né, fidedignos, a gente tem problema de subnotificação e agora a gente, enfim, para acessar essa informação do Ministério da Saúde, os dados estão enviesados, não querem liberar os dados. Então, assim, super problemático. Então, assim, complicado, né? Lidar com isso. E aí a iniciativa acabou morrendo, assim. Naufragando. Tu comentaste comigo outro dia que existem estudos que foram mal aplicados para compreensão. Eu queria que tu falasses um pouquinho sobre isso, porque isso, querendo ou não, é um ponto extremamente controverso, né? Extremamente interessante da gente conversar sobre isso, porque, bom, só para ambientar,
Na semana Sim. passada, aqui no Conversando Ciência, eu e a professora Laís, a gente conversou sobre pensamento crítico e o uso da metodologia científica para compreensão, para melhoria do nosso dia a dia. Como que o pensamento crítico e o método científico e a estatística podem ser utilizados para que uma pessoa tenha um dia a dia melhor. Como ela pode fazer uso desse tipo de raciocínio para que o seu dia dê certo, para que as coisas fluam bem. E foi bem interessante a gente conversar sobre isso, porque a gente falou de método científico e tentou ambientalizar, adequar a realidade também do Covid, né? Que a gente recebe informações, essas informações elas podem ser provenientes de diversas fontes, e algumas dessas fontes nem sempre são confiáveis. E que, às vezes, a fonte ela pode ser confiável, mas o método utilizado ele pode ter sido mal utilizado. Quer dizer, o método científico não foi 100% seguido. Aí a gente citou de exemplo de retratação de artigos, como isso acontece, citamos o artigo do The Lancet, que foi retratado, né, que foi despublicado, em relação ao uso da hidroxicloroquina e tudo mais. E a gente estava conversando outro dia, eu e tu, e falando sobre essa aplicação, né, da ferramenta para o contexto de pandemia e como ela tem sido mal utilizada. Eu queria que tu falasses um pouquinho sobre isso. Então, foi assim, foi um rebuliço, na verdade, assim, porque partiu de um grupo importante e, enfim, o título do trabalho é o seguinte, que o espalhamento, a dispersão do vírus poderia ser restringida pelo clima. Entendi. Aí já começa assim, ou seja, eles usaram dados de temperatura, usaram dados de clima, né? Usaram dados de temperatura para tentar estimar o espalhamento desse vírus. Isso lá em março. Lá em março. Lá em março. E para completar, aí a gente volta aqui um pouquinho. A modelagem tem 3 premissas. Uma daquelas premissas é a conservação de nicho, que a espécie está, né, tentando conservar, se manter naquelas condições. O vírus, né, não está nem aí para isso, como tu mesmo falaste. Que mais? Que a espécie está em equilíbrio, né, com o meio, e que você tem uma suficiência amostral, que você está mostrando toda a área possível do nicho ocupado pela espécie. Isso também foge totalmente uma disseminação viral é um completo desequilíbrio, né? Seria um desequilíbrio quando a gente... para o vírus não mas para a compreensão, de fato, dessa premissa, seria como se fosse uma superpopulação viral. Nossa, que não faz sentido, né? Não faz sentido nenhum. Então, eles usaram dados de temperatura e usaram dados georreferenciados do vírus até uma determinada data de março, assim, pegamos dados de latitude e longitude até o dia 23, sei lá, acho que até o dia 23 de março, e fizeram vários modelos. E ainda por cima, sugeriram que esse espalhamento seria menor em áreas tropicais e semiáridas. Aí tá, agora a gente está aqui nessa situação, né? Espalhamento absurdo. Moramos num país tropical que não está nada abençoado por Deus, né? Nada. Então, assim... Nem pelo diabo. Nossa, e foi assim. Então, foi bastante criticado. Foi praticamente assim, olha, é um trabalho de como não usar modelos. E, além disso, existe o pessoal da epidemiologia que, né, desenvolve modelos matemáticos, epidemiológicos, voltado para essas questões de epidemia, que são outras variáveis, que são, enfim, N outros fatores que eles incorporam, outro mundo, assim, de modelagem, entendeu? Pegar simplesmente dados georreferenciados de vírus até uma data e usar só dados de temperatura e tentar estimar assim, nossa, foi
E ninguém esperava, assim, sabe? A gente ficou, meu Deus do céu! Assim. Tem um problema extremamente grave desse tipo de trabalho mal aplicado, é que quando a gente está falando aqui de divulgação de dados científicos para a sociedade geral. Aí nós partimos para o contexto da maneira como esse dado ele é compartilhado para o leigo. E, por exemplo, o nosso próprio governo foi responsável em afirmar, logo lá no início, de que o vírus ele não resistiria a climas mais úmidos, mais quentes. Sim. Então fizeram uma projeção de que lá, portanto, ele não ia vingar em território brasileiro, né? E nós tivemos governadores de estado que falaram sobre isso, prefeitos de cidade que falaram sobre isso. Então, a forma como isso pode influenciar a população de maneira geral, quer dizer, você tem um problema em escadinha, né? Na verdade, é uma avalanche. Que ele começa pequeno, ele não é pequeno, ele nunca foi pequeno, mas que ele vai se tornando tão grande que, às vezes, é impossível de você voltar atrás, né? Exato, e assim... E daí a responsabilidade do cientista, né, de não errar, de não falhar para com o método científico. Pois é, e foi assim, nossa, eu fiquei assim, né, e o pior que era de um grupo assim que eu até admirava, né, então foi um susto, na verdade. E assim, absolutamente desnecessário, sabe? As premissas, gente, as premissas básicas, assim, sabe? E já não bastasse, enfim, o problema do espalhamento já é um problema por si só, ainda por cima tentar usar a ciência, aplicar um método totalmente inadequado e ainda subestimando. Então, assim, foi desnecessário, assim, um desserviço, sabe? E a gente já está enfrentando outros problemas, já tem esse problema da pandemia, já tem o problema do negacionismo, da subnotificação, aí, sabe, absolutamente desnecessário, inadequado, irresponsável, assim. Porque aí a ciência mal aplicada, a ciência mal feita, ela acaba se tornando uma arma para o mal, né? Assim, para o mal social, e isso é de uma irresponsabilidade muito grande. Tudo que a gente não precisa agora, né? A gente está tentando já levantar a bola da ciência. Então, assim, né? Nossa, foi dureza essa, assim. Dureza. A comunidade toda se manifestou, assim, para dizer como não usar, que é uma ferramenta útil, sim, muito boa, vai te ajudar a responder várias questões, mas não é essa, assim, não, definitivamente, assim. Houve trabalhos no passado, inclusive eu utilizei em algumas aulas de ecologia da paisagem, que mostram a propagação de como é que chama? Trypanosoma cruzi, né? Que é do infecto barbeiro. Sim. Do trypanosoma, conforme o inseto barbeiro ele ia se alastrando em áreas urbanas no Cerrado. Então, eles faziam uma correlação direta entre a doença causada pelo micro-organismo e o seu hospedeiro, as adaptações ecológicas impostas ao seu hospedeiro quando da fragmentação de hábitat e quando do barbeiro tinha mais acesso a áreas mais urbanas. Mostrando isso no passado recente e quais as projeções, quais as perspectivas para os próximos 30 anos. Esse artigo ele é um pouco antigo, acho que ele é do meio dos anos 2000, e mostrava, assim, o que é interessante é que casava certinho, assim, quando chegou nos anos de 2010, 2012, por ali, com o alto índice de fragmentação do cerrado, houve uma infestação maior de barbeiro, né, naqueles ambientes da periferia daquelas cidades, e houve também uma incidência de casos, né, da doença. Mas eu acho que é um outro contexto, né? Uma outra realidade, porque é bem localizado, existe uma relação direta, né? Espécie específica entre hospedeiro e
E o vetor, eu digo, o micro-organismo e o seu hospedeiro, e é extremamente mais fácil de você ter ambientes de, eu diria, de controle computacional até, porque você sabe até onde o barbeiro pode se alastrar, até que condições ele pode, né? É bem diferente agora que a gente está falando de seres humanos. Exato. É totalmente diferente do vírus, que você não tem controle nenhum, não sabe como, porque são essas coisas que a gente precisa incorporar nos modelos. A gente incorpora, enfim, tecnicamente a gente tem alguns parâmetros e a gente vai incorporando. Então, assim, vírus, né? Gente, assim, é complicado, sabe? E é um universo, assim, o pessoal da epidemiologia, nossa, é muita coisa para pensar e para incorporar, para chegar a um modelo que realmente vá ser útil e que vá se aproximar ali do que possivelmente pode ser. Porque, por exemplo, esse que eles usaram a modelagem de nicho para o coronavírus, ao contrário desse do barbeiro, que chegou muito próximo, né, ao resultado, esse aí a gente viu, nossa, que furada, não precisou, em menos de um mês, eu acho, que, assim, vergonha, gente. Assim. Mostrou por A mais B como não se utilizar uma metodologia. Não foi nem preciso, a comunidade científica, lógico, se manifestou, porque, enfim, a gente tinha que se manifestar, né, óbvio, para defender a ferramenta, como não usá-la e quando usá-la, enfim, voltou todas essas questões assim básicas lá, mas assim, não foi nem preciso, sabe? Depois tá aí, ó, modelo furado, porque não usou direito, porque não usou direito. Quer dizer, ele pode ser utilizado, mas não desta maneira, né? Não mas desta maneira. Em um ambiente mais epidemiológico, incorporando dados de matemática mais precisa, de curva de infecção. Exato. N outros fatores, outras variáveis que precisam ser incorporadas. Assim. E que, infelizmente, vai mudar conforme o grau, vários graus, eu diria, de instrução das pessoas, até de condições sanitárias de cada lugar do mundo, né? Quer dizer, é completamente diferente, né? É bem ímpar essa condição de compreensão do vírus, né? Tanto que a gente está lutando até agora para entender como se dá isso. Pois é. Então, assim, né? Acho que as pessoas precisam ser mais responsáveis, né? Entender direito e assim... que bom quando tem dados legais disponíveis para se trabalhar. Isso é muito bom. A gente está, assim, numa fase muito boa nesse sentido, né? Cada vez mais a gente tem umas iniciativas bacanas, assim, sabe? Essa do Map Biomas, que está agora com o GeoCovid, tentando monitorar, tentando ajudar no acompanhamento, né? E cada vez mais isso está também disponível em alta resolução e tudo mais. O Map Bioma, ele não está sendo disponibilizado pelo MMA, ou está? Não é pelo MMA. Não é pelo MMA, é o que a gente chama, eles mesmos intitulam terceiro setor. É um consórcio, né? É um consórcio, exatamente, assim, começou em São Paulo, com uma necessidade da demanda, assim, de tem como acompanhar as mudanças de uso e cobertura do solo no Brasil, aí tem como, aí foram, enfim, pensando... Fala um pouquinho sobre o Map Bioma para a gente, porque eu imagino que das iniciativas que utilizam modelagem ecológica para compreensão, utilizando, né, os dados do Covid, da infecção pelo Covid, eu acho que é o que a gente tem de mais próximo, de melhor utilizado em território brasileiro agora, sendo disponibilizado para a sociedade. Eu não digo que é só isso que está sendo feito, mas que está sendo disponibilizado, pelo menos quase em tempo real, eu acho que é o Map Bioma, né? Tu pode falar um pouquinho para a gente sobre a iniciativa? Sim, da iniciativa deles para o Covid, né, que tu dizes. Sim. Não, de maneira geral, eu acho que tu pode falar de maneira geral posso? Claro, acho que sim. Pode falar de maneira geral e tentar associar ao contexto de pandemia também. Então, o Map Biomas, como eu falei, é uma iniciativa nacional, inclusive, né, que surgiu de
uma demanda em São Paulo, da necessidade de acompanhar essa questão de uso e cobertura do solo, né? Isso é de interesse para vários setores, assim, inclusive para os setores assim, né, mais, vamos dizer assim, escusos, né? Uhum. Mas assim, existe também muita gente boa trabalhando para realmente acompanhar como é que está a questão de desmatamento, como é que estão as nossas áreas florestadas. Então, e é uma iniciativa também que tem como suporte computacional, comporte de processamento, eles fizeram uma parceria com o Google Earth Engine, ou seja, eles conseguem disponibilizar dados de altíssima resolução, e isso tem uma demanda computacional enorme, e aí esse foi o primeiro grande desafio. Bom, tem como fazer isso, acompanhar essas mudanças de uso e cobertura do solo em alta resolução? Aí, no primeiro momento, tem, mas a gente precisa, né, de um suporte computacional muito bom. Aí eles se associaram ao Google Earth Engine, e aí existe essa série histórica desde 1985 até 2018, eu acho que foi o último ano, com esses dados de uso e cobertura do solo em resolução de 30 metros. Assim, Uau, muito bom. Muito grande. Assim, não dá nem para abrir um negócio assim do Brasil no mero computador, porque a resolução é muito boa. Uhum. E aí, esse mesmo grupo, associado a algumas universidades, né, criaram o portal GeoCovid-19, né, que combina esses recursos de geotecnologia e os algoritmos de inteligência artificial para tentar monitorar e prever, né, a evolução do Covid, né, de uma forma mais responsável, assim, tentando, né, disponibilizar os dados que o nosso Ministério da Saúde não quer divulgar, não quer mostrar. Então, essa, assim, iniciativa é excelente, assim, eu adoro o MapBiomas, assim, eu gosto muito. A gente usa muito, assim, quando vai dar aula, e é muito bom também para pós-processamento de modelagem. Por quê? Porque eu falei, né, que a gente modela ali o nicho grineliano, que são onde tem as condições, por exemplo, as condições de adequabilidade climática. Tem clima favorável em vários locais aqui para essa espécie. Aí a gente pega esse mapa de uso e cobertura do solo e joga em cima desse modelo e diz, olha, aqui realmente tem condição de clima legal, mas é uma área que está desmatada. Então, a espécie aí já descarta isso do modelo. Ou seja, já dá para você se aproximar ali de uma coisa mais palpável, mais próximo da realidade. Então, assim, a gente vai cortando os modelos. Então, é muito útil, assim, pós-processamento de modelagem. Aí conversa também com os especialistas da espécie, aqui é desmatado, aqui também tem predadores, não sei o quê. Então, assim, e a gente usa muito o MapBiomas nessa parte de pós-processamento. Bem legal. A gente está se aproximando do final do nosso bate-papo. Eu queria te convidar para falar de considerações gerais, assim, sobre o nosso tema, né? Como tu pode fechar essa nossa conversa antes da gente fazer nossos agradecimentos finais, mas como a gente pode fechar falando de nicho, de uma melhor compreensão da ferramenta e de como ela está sendo utilizada para o bem ou para o mal, para a compreensão do contexto da pandemia, né? Para a contextualização da pandemia, especificamente território nacional. Eu queria que tu fechasses assim para a gente, de maneira geral. Tu, como pesquisadora e que trabalha com modelagem, faz assim para a gente um grande sumário, assim, um grande... Então, a modelagem de nicho é uma ferramenta muito útil. Você pode usar para responder N questões, ela vai te ajudar em muitos momentos, mas o arcabouço teórico, ele precisa estar muito bem consolidado. Muito bem consolidado, você precisa ter um mínimo de noção
para aplicar essa ferramenta, e justamente para não cair nesse uso indevido e, enfim, colocar a ferramenta numa situação assim que, né, para não desmerecê-la, vamos dizer assim. Então, por exemplo, a gente teve essa aplicação, aí você vê, nossa, o modelo deu tudo errado, o espalhamento do vírus se espalhou totalmente nas zonas tropicais, não sei o quê, mas é claro... A gente está se mantendo, né? Está se mantendo. Aí, essa ferramenta não serve para nada. Claro, o arcabouço teórico foi totalmente desconsiderado, então, assim, é uma ferramenta útil, mas essa parte teórica precisa estar muito bem consolidada, e a questão dos dados também precisa ser analisada com cuidado, com parcimônia. Enfim, é um passo importante. Então, assim, a ferramenta é útil, a gente tem importantes iniciativas que disponibilizam dados super legais, em alta resolução, mas tudo precisa ser visto com cuidado e sempre com arcabouço teórico ali bem consolidado. E aí sim a ferramenta vai ser muito poderosa. E ela poderia, inclusive, ser utilizada para compreensão em um contexto pandêmico, né? Desde que todo esse arcabouço teórico tivesse sendo obedecido e levando em conta não uma realidade como se fosse um passarinho ou uma lagartixa, mas é um vírus. Então, em convênio com epidemiologistas, com infectologistas, trabalhando em consórcio a fim de compreender como se dá. Exatamente. Tu sabes se tem sido feito isso? Acho que sim, né? Imagino que sim. Imagino que vocês no JB estejam fazendo também. Então, tem um dos nossos pesquisadores aqui da equipe, acho que, enfim, ele é da Fiocruz, uma das nossas parcerias. Então, sim, eles estão fazendo modelos epidemiológicos para tentar entender, para tentar se aproximar de uma estimativa real de como esse espalhamento, mas assim, é outro universo. É outro universo. Outro universo, assim, outro universo mesmo. A gente ajuda, assim, na questão realmente bem final, na hora de espacializar isso no mapa, mas toda essa questão, justamente a questão teórica e tudo mais, está com eles, que eles, enfim, estão estudando o vírus, os padrões, os detalhes, incorporando. Então, assim, sim, existem... A Fiocruz está aí, né? Resistindo, né? Dia e noite resistindo, meu Deus. Dia e noite resistindo, assim. Que resistamos todos. Muito bem. Então, acho que a gente pode chamar já o final, né, desse nosso bate-papo. Estamos quase no horário. Eu queria agradecer, primeiramente, a Tainá por atender ao convite e aceitá-lo, ao UFRA e ao Jardim Botânico, ao nosso técnico Cláudio, que faz aqui todo, ele que é sem ele a gente não saberia como fazer isso aqui ao vivo com vocês, a todo mundo que nos assistiu. É sempre um prazer tomar um cafezinho com a Tainá. É uma pena que dessa vez esse café seja virtual, mas esperamos que em breve Tainá possa estar conosco mais uma vez em Capanema, aqui no Pará, nos auxiliando nas diversas disciplinas de ecologia que ela já me auxiliou, né? Falando um pouquinho sobre modelagem de nicho ecológico com os nossos alunos da biologia na UFRA. Queria abrir espaço para tu falares um pouquinho também e a gente chamar o nosso tchau. Nossa, eu queria agradecer, eu adoro esses nossos bate-papos, eu adoro ir para a UFRA, falar do que eu faço, e obrigada, eu acho que, assim, é uma iniciativa muito legal esse Conversando Ciência, é necessário, né? É necessário. As pessoas precisam ressignificar a ciência, o método científico, então, esses bate-papos, eu acho que, inclusive, eles têm que permanecer nesse formato mais acessível, uma conversa mais
uma conversa mais acessível, um bate-papo, né? Um bate-papo, um bate-papo. Então, e que isso chegue às pessoas, as pessoas comecem a ter um entendimento, um outro olhar da ciência, do método científico, como é que isso ajuda na nossa vida e como isso é fundamental. Então, assim, meu super obrigada por esse bate-papo de hoje, adorei. E é isso, gente, brigadão. Eu que agradeço, Tainá, é sempre um prazer. Eu quero só te perguntar se não queres deixar um fique em casa para as pessoas. Fique em casa. Pelo amor de Deus, gente, fique em casa. Fique em casa, sim, com certeza. Tá, fique em casa. A gente está no pior, a gente está. Por favor, fique em casa. Para que a gente saia dessa situação o quanto antes, para que a gente tenha Tainá conosco, o quanto mais breve, fiquem em casa. Exatamente. Então, muito obrigado de novo a todo mundo. Fiquem em casa. E espero vocês no próximo Conversando Ciência. Espero que semana que vem. Não vou adiantar com quem será, mas vai ser bem legal também. E é isso. Obrigado, Tainá. Obrigado, Cláudio. Obrigado, JB. Obrigado, Ufra. E fiquem em casa. Beijo no coração de todos vocês. Tchau, tchau. Tchau.